Olá, no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre petição inicial. Então fica comigo no vídeo até o final, dá o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal para que você possa receber todas as nossas notificações. Muito bem, então hoje nós vamos tratar sobre petição inicial. A petição inicial ela tem previsão legal no Código de Processo Civil a partir do artigo 319 do CPC. E para que a gente possa entender a petição inicial, em primeiro lugar a gente tem que lembrar de um princípio muito importante no processo, que é o princípio do dispositivo. O princípio do dispositivo tem previsão legal lá no artigo 2º do CPC. Ele diz para a gente que cabe à parte, cabe ao autor dar início ao processo. Ao juiz é vedado dar o início ao processo de ofício. Ao juiz só cabe ao juiz dar seguimento ao processo, dar o impulso ao processo sem provocação. Mas o início do processo caberá tão somente à parte autora. E como que a parte vai dar início ao processo? A parte vai dar início ao processo praticando um ato processual. E esse ato processual tem o nome de petição inicial. A petição inicial, então, é o ato pelo qual a parte exerce o seu direito de ação a fim de provocar, de dar início à atividade jurisdicional. A petição inicial, como o legislador deu poder para o autor dar início ao processo, não quer dizer que ele possa dar início ao processo de qualquer maneira, sem observar qualquer tipo de requisito. Não, ele tem que observar requisitos legais. E onde estão esses requisitos? Basicamente estão lá no artigo 319. O que você tem que ter em mente também é que não é só no procedimento comum que esses requisitos eles têm que ser observados. Não é só uma petição inicial de um procedimento comum que tem que ser observado o artigo 319. Não, toda e qualquer petição inicial que você for fazer, você precisa partir dos requisitos do artigo 319. Então, por exemplo, nos procedimentos especiais, como uma ação monitória, uma ação possessória ou até mesmo uma ação de consignação em pagamento, todos esses procedimentos vão ser iniciados por meio de uma petição inicial. E a petição inicial terá que observar os requisitos do artigo 319. É verdade que esses procedimentos, por serem especiais, eles têm requisitos próprios, mas a base da petição inicial será os requisitos do artigo 319. E é isso que a gente vai ver hoje. Muito bem, os requisitos da petição inicial. Primeiramente, a parte precisa apresentar a sua petição inicial por meio de um documento escrito. Em regra, a parte precisa reduzir a termo todos os fatos, fundamentos, pedidos, todos os requisitos do artigo 319 da petição inicial precisam estar reduzidos a termo. Precisa ser apresentada por meio de um documento escrito. E esse ato precisa ser praticado, este ato de apresentação da petição inicial, precisa ser praticado por uma pessoa que tenha capacidade postulatória, que são os advogados. Então não pode, em regra, a parte dar início a um processo sem que esteja representada por uma pessoa que tenha capacidade postulatória. Isso em regra. Nós sabemos que existem exceções, como o caso do habeas corpus ou algumas ações ajuizadas nos juizados especiais, mas isso é exceção. A regra é que este ato seja praticado por uma pessoa que tenha capacidade postulatória. Pois bem, lá no artigo 319, o legislador inicia os requisitos da petição inicial, determinando que a parte indique qual juízo que a sua pretensão vai ser dirigida. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a parte, quando for formular a sua petição inicial, ela precisa desde logo direcionar essa sua pretensão, esse ato postulatório, ao juízo competente. E isso, obviamente, precisa passar por uma análise de competência. Quem será o juízo competente para analisar, para processar e julgar essa minha ação? E o advogado, quando for fazer essa petição inicial, ele precisa verificar as regras de competência que se aplicam naquele determinado caso. Então, por exemplo, imagine vocês que você vai ajuizar uma ação
que envolve uma relação de consumo, um pedido que envolve um litígio de consumo. Nós sabemos que a regra nesses casos é que a ação seja ajuizada no foro do domicílio do autor. Então, o advogado, ao formular a sua petição inicial, precisa direcionar esse ato postulatório, esse pedido, para a comarca, o juízo competente do domicílio do autor. Então, o primeiro requisito da petição inicial deve ser a análise da competência para processar e julgar essa petição. Sempre lembrando que o que é dirigido, a quem será dirigido, não é uma pessoa específica, mas sim ao órgão jurisdicional. Então, o autor não dirige a uma pessoa específica, pouco importa quem exerce o cargo de juiz naquela determinada comarca, naquele determinado juízo. O autor deve direcionar ao órgão jurisdicional e não a uma pessoa específica. Muito bem, seguindo então, o artigo 319 traz para a gente que além desse requisito também o autor deve indicar as partes e a sua qualificação. Então ele deve trazer lá o nome, o prenome, estado civil, profissão, número do CPF quando pessoa física ou CNPJ quando pessoa jurídica, endereço eletrônico, endereço do domicílio, da residência, enfim, todas essas informações são muito importantes para quê? Para a aferição de uma das condições da ação, que é a legitimidade. Então o autor deve delimitar, especificar desde logo quem são as partes que irão estar envolvidas naquela ação. Isso é muito importante para o juiz verificar desde logo se a legitimidade que as partes que estão sendo indicadas está correta. Passando adiante, depois da qualificação e indicação do nome das partes, o autor deve indicar os fatos e os fundamentos jurídicos. O que isso quer dizer? O autor deve demonstrar na sua petição inicial a ordem dos fatos cronologicamente correta dos fatos que aconteceram e que estão dando ensejo a essa pretensão que ele está veiculando na petição inicial. Então você efetivamente precisa contar para o juiz quais são os fatos que permeiam aquela situação jurídica. O que aconteceu, né? Se você está pedindo uma indenização, por exemplo, quais foram os fatos que ensejaram esse ato ilícito que consequentemente gerará um dever de indenizar? Quais foram os fatos? A parte foi atropelada, uma parte foi xingada, outra parte foi ofendida, enfim, traga para o juiz quais são os fatos relevantes para que ele possa verificar o contexto fático daquela situação. E logo após, a parte precisa demonstrar quais são os fundamentos jurídicos daqueles fatos. Então, quais são as consequências jurídicas que aqueles fatos podem ocasionar. Então, se eventualmente você está tratando uma ação de indenização, como eu disse, você precisa trazer os fatos e quais são os fundamentos jurídicos daqueles fatos, quais são as consequências jurídicas que aqueles fatos vão ensejar. Tudo isso precisa trazer na petição inicial. Isso a doutrina chama de causa de pedir. Nós teremos aulas aqui no canal especificamente sobre esse tema, mas desde logo é preciso que você saiba, além dos fatos indicados na petição inicial, você precisa trazer as causas de pedir, quais são os fundamentos jurídicos que esses fatos estão ocasionando. Além dos fatos e dos fundamentos jurídicos, o legislador determina expressamente que o autor indique o pedido. Então faça o pedido expressamente na sua petição inicial. O pedido é uma das partes mais importantes da petição inicial. É no pedido que o autor vai delimitar o objeto litigioso do processo, vai delimitar até a atividade do juiz. O juiz deve ficar adstrito ao pedido formulado na petição inicial. Então é muito importante que o autor, quando for formular a sua petição inicial, ele observe estritamente e indique especificamente qual é o pedido, qual é a pretensão que ele espera do Poder Judiciário. Sempre lembrando que os pedidos têm regras próprias, que também será objeto de um vídeo nosso aqui do canal. Se você quer que a gente trate desse assunto, comenta aqui nesse vídeo se você quer esse assunto aqui tratado por nós no canal. O legislador manda
a parte indicar o valor da causa, trazer para a petição inicial qual é a dimensão econômica da causa, qual é a dimensão em termos de pecúnia que a causa está envolvendo. Traga na petição inicial qual é o valor da sua causa. O artigo 292 do Código, ele é um norte para a gente. O artigo 292 ele traz uma série de regras para auxiliar a parte a fixar o valor da causa. É muito importante que quando você for fazer a sua petição inicial, vá lá, dá uma olhada no artigo 292 e verifique se você consegue aferir ali, a partir do seu pedido, qual é a dimensão econômica da sua causa. O valor da causa ele tem alguns efeitos processuais. É importante que você saiba que ele tem algumas razões de ser. Uma das principais funções do valor da causa é para a fixação de competência. A gente sabe que existem algumas situações em que a competência do órgão jurisdicional que irá processar e julgar a sua demanda depende da análise do valor da causa. Então, por exemplo, se você estiver diante de uma causa que tenha o valor inferior a 40 salários mínimos, você está autorizado a ajuizar a sua ação perante os juizados especiais. Então, nessas situações, você verifica que o valor da causa vai dizer regras de competência da sua ação. Por isso que é importante você verificar exatamente qual é a dimensão econômica da sua ação. Além, é óbvio, de fixar uma questão de custas processuais, vai ali nortear quais serão as custas que você deverá recolher, se terá que recolher no caso concreto, né? E até para fixar honorários advocatícios. A fixação de honorários advocatícios, um dos critérios para fixação será também aferido a partir do valor da causa. Tudo bem? Excelente. Seguindo aqui, o Código também fala para a gente protestar por provas. Esse protesto por provas, a gente sabe que a praxe forense, né, na prática, o que acontece? A parte ela faz um protesto genérico por provas. Então ela diz que ela requer o protestar por provas e que provará todo o alegado na petição inicial por todos os meios admitidos em direitos. Ou seja, isso é um protesto genérico. Em regra, a parte não precisa indicar especificamente qual será a prova que ela quer usar. Até porque terá um momento próprio no processo em que o juiz determinará que as partes apresentem quais são as provas que elas pretendem produzir. Mas na petição inicial é importante que você proteste essa sua intenção de provar as suas alegações por todos os meios indicados e permitidos em direito. E finalmente a gente tem aqui uma novidade no Código de Processo Civil de 2015. Qual é essa novidade? A novidade diz respeito ao autor dizer se tem ou não interesse na realização de uma audiência de conciliação ou mediação prevista lá no artigo 334. A gente sabe que o Código, lá no artigo 334, ele impôs a todas as causas cíveis, né, uma necessária audiência prévia de mediação ou conciliação. Então, em regra, todas as ações, no início, terá a necessidade da realização de uma audiência de conciliação ou mediação. E ao autor cabe, desde logo, na petição inicial, indicar se tem ou não interesse a essa audiência. A gente sabe que essa audiência não vai ocorrer em duas situações, basicamente. A primeira situação é a situação em que ambas as partes disserem que não tem interesse nessa audiência, tanto o autor como o réu dizer que não tem interesse. Ou quando a causa não comportar a autocomposição, o próprio pedido que está sendo veiculado naquela causa não comportar o acordo entre as partes, a composição entre as partes. Nessas duas situações, o Código, lá no artigo 334, permite que a audiência seja afastada, seja desnecessária essa audiência. Mas, em regra, ela vai acontecer. E é na petição inicial que você precisa dizer se você tem interesse ou não nessa audiência. Diga lá na petição inicial se você tem ou não interesse nessa audiência. Muito bem, esses são os requisitos básicos da petição inicial que estão lá no artigo 319. Seguindo, no artigo 320 a gente vê que o legislador manda que o autor
junte na petição inicial, apresente na petição inicial todos os documentos indispensáveis à propositura da ação. Quais são esses documentos dispensáveis? Esses documentos dispensáveis serão analisados a partir do caso concreto. Então, por exemplo, imagine vocês que você está discutindo a validade de uma cláusula contratual. Se a sua ação versa sobre um determinado contrato, por óbvio, esse contrato é um documento indispensável para a propositura da ação, né? Esse documento precisa ser apresentado junto com a petição inicial. Procurações também, se eventualmente você não estiver advogando em causa própria, você estiver representando um terceiro enquanto advogado, você precisa trazer a procuração tão logo você apresente a sua petição inicial. Então todos os documentos que você reputar indispensáveis para análise, para propositura daquela demanda, você precisa juntar e encartar na sua petição inicial. Só um detalhe. O código diz para a gente, ali nos parágrafos do artigo 319, que com relação à qualificação, aquelas informações que o autor precisa trazer para qualificar as partes, se o autor não tiver acesso a todas aquelas informações, então eventualmente você não tem acesso ao número do CPF do réu, ou você não tem acesso ao e-mail de alguma das partes. Se essa falta dessa informação não prejudicar a possibilidade de citação do réu, o juiz não indeferirá a sua petição inicial. Sua petição inicial não poderá ser indeferida por falta de algum dessas informações, desde que isso não prejudique a citação do réu, certo? E também o código fala para a gente que se a obtenção dessas informações for excessivamente onerosa para que a parte possa ajuizar a sua ação, a petição inicial também não poderá ser indeferida. E tem um detalhe importante: se você não tiver condições de obter essas informações desde logo na sua petição inicial, no momento em que você for propor a sua petição inicial, você pode requerer ao juiz diligências necessárias para que você obtenha essas informações. Então ele faça alguma diligência específica para obter, por exemplo, o endereço da parte ou obter o número do CPF da parte. É óbvio que você precisa demonstrar para o magistrado que você não tinha condições de obter isso sozinho. Você precisa do auxílio dele para obter essas informações. Mas é importante você saber que a falta dessas informações não poderá dar ensejo ao indeferimento da sua petição inicial. Tudo bem? Ótimo! Caminhando aqui para o final da nossa aula, eu quero falar para vocês do que está no artigo 321 do Código de Processo Civil. A gente sabe que o CPC ele tem um viés de sempre ao máximo aproveitar os atos processuais. Então, isso é decorrência inclusive de um princípio que é chamado de princípio da primazia do julgamento de mérito. Tudo que o juiz puder aproveitar processualmente, ele deverá aproveitar. Isso não é diferente com a petição inicial. O juiz não pode, desde logo, se ele verificar que falta algum dos requisitos da petição inicial, se faltar algum desses requisitos que a gente comentou agora, o juiz não pode, desde logo, indeferir a sua petição inicial. O juiz deve intimar o autor, o advogado do autor, para que faça a devida correção no prazo de 15 dias. E detalhe, o juiz deve, ao intimar o autor para fazer essa correção, ele deve indicar especificamente qual é o ponto que o autor precisa corrigir. Ele não pode simplesmente intimar o autor de forma genérica a corrigir a sua petição inicial. Ele tem que indicar expressamente, especificamente, qual é o ponto que ele entende que o autor deve corrigir na sua petição inicial. E, obviamente, se o autor, diz o artigo 321, se o autor não corrigir após essa intimação, aí sim a sua petição será indeferida. Tudo bem? Finalmente, no artigo 330, a gente vê que existem as hipóteses em que o juiz pode reputar a sua petição inicial inepta. Então, existem situações ali previstas no artigo 330 que a sua petição poderá ser considerada inepta. Então, é importante que você, ao fazer a sua petição inicial, verifique lá as situações do artigo 330 para que se certifique que não há nenhuma daquelas situações, nenhuma daquelas hipóteses no seu caso concreto
Caso contrário, sua petição poderá ser considerada inepta pelo juiz. Tudo bem? Excelente! Se esse conteúdo fez sentido para você, eu peço que você então se inscreva no nosso canal, dê um like no nosso vídeo e compartilhe com os seus amigos. Comente aqui nesse vídeo também qual é a matéria que você quer que nós tratemos aqui no nosso canal. Eu fico por aqui e agradeço sua atenção. Um forte abraço.